E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Thaís Reis Oliveira, sou repórter aqui da Carta Capital e essa é mais uma edição semanal do Câmera na Mão. Se você ainda não se inscreveu no canal da Carta, aproveita esses segundinhos para deixar um like e um comentário aqui embaixo. E no finalzinho da semana passada, uma declaração da primeira-dama paulista Bia Dória causou espanto e indignação generalizados. Em uma conversa com a socialite Val Marchiori no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, a primeira-dama afirmou que não era correto que as pessoas oferecessem comida e roupa para os cidadãos em situação de rua. Segundo o raciocínio da Bia, oferecer doações a esse contingente tornaria a rua um atrativo, foram essas as palavras que ela usou, que afastaria essa população dos abrigos. As pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua. Você estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ser na rua, porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidade, limpeza, e eles não querem, né? Não querem. Ironicamente, como companheira do governador, a Bia Dória é presidente também do Fundo Social de São Paulo, que é uma entidade criada no fim dos anos 60, justamente para oferecer cidadania plena a essa parcela mais vulnerável da população. Ironicamente, foi também durante a gestão do seu marido, o governador João Dória, à frente da Prefeitura de São Paulo, que o contingente de moradores de rua mais subiu. O censo mais recente da Prefeitura, feito em 2019, contou 24 mil pessoas na rua, uma alta de 53% em relação ao censo imediatamente anterior, que havia sido feito em 2015. E esse número pode ser ainda maior, já que a pesquisa da prefeitura não incluiu, por exemplo, moradores de barracos ou moradores de locações feitas com madeirite. Desse contingente que foi contado pela prefeitura, 8 em cada 10 são homens, mais da metade se identifica como preto ou pardo e cerca de 13% tem mais de 60 anos, ou seja, faz parte do grupo de risco para o Covid-19. Já as vagas para acolhimento aqui em São Paulo são menos de 20 mil. Isso se a gente soma as 1.072 vagas que a Prefeitura de São Paulo diz ter criado desde a chegada da pandemia ao Brasil. Mas será que se houvesse um número adequado de vagas para atender essa população, isso significa que o problema dos moradores de rua em São Paulo estaria resolvido? Eu fiz essa pergunta para o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho pioneiro no atendimento a essa população aqui em São Paulo. Os desafios da população de rua são muitos, são vários, porque as pessoas não são uma mesma coisa, não têm um perfil único. Mas um grande desafio que salta aos olhos é ter onde morar, é ter um lugar, não uma vaga. Muitas vezes os centros de acolhimento dizem tem vaga ou não tem vaga. O povo da rua não é um carro nem uma caixa para ocupar uma vaga, é uma pessoa que precisa ter um lugar. Por isso, as melhores respostas são as que estão ligadas à questão da moradia, da habitação, à locação social, às repúblicas e trabalhos com pequenos grupos que não sejam massificantes e que levem em conta a autonomia e a participação das pessoas. O desafio é não tutelar a população de rua, mas acreditar na sua autonomia e na sua capacidade de gerir a própria vida e de construir uma resposta com significado, afeto, misericórdia, bondade, compaixão e humanização acima de tudo. E já que o padre Júlio falou em moradia, eu procurei também a Carmen Ferreira, que é líder do movimento Sem Teto do Centro, para saber como a pandemia tem mudado a rotina nas ocupações, que já é uma rotina bastante difícil. O Covid é uma questão que passa pela moradia. Uma das recomendações é que fique em casa. E para quem não tem casa? Fica onde, né? Nós encontramos um mundo de invisíveis, além de pessoas em situação de rua, também tem um mundo das coabitações. Pessoas morando em cubículos com mais de 5, 6, 7 pessoas junto, idosos, crianças. Então nós temos que parar para pensar muito, né? Nessa semana a gente foi aí
ouviu mais uma asneira, né? A gente até já está acostumado, porque nós sabemos o desprezo que muitos da elite têm contra o trabalhador de menor renda, contra as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A gente tem aí muita gente em situação de vulnerabilidade, né? Muitas pessoas que estão aí nas ruas, mas não é porque elas querem, é consequência de má gestão, é consequência de uma gestão que não tem planejamento, né? O alto número de pessoas sem casa, também com alto número de prédios, galpões, imóveis vazios, é uma discrepância muito grande. Casa já tem pronta, só precisa os governantes tomarem consciência e colocar todo mundo realmente dentro de uma casa. E embora a situação de São Paulo seja mais dramática, até porque é a capital mais populosa do Brasil, não quer dizer que outras capitais brasileiras não estejam passando por esse problema. O Brasil não tem, infelizmente, uma metodologia unificada para que a gente consiga comparar o aumento da população de rua em cada uma das capitais. Mas especialistas e assistência social no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Recife, em várias outras capitais, têm também notado esse fenômeno, nessa explosão no número de pessoas na rua. E quando a gente compara esses dados com os números mais recentes da situação econômica do Brasil, você percebe que esse não é nada inédito e nem inesperado. No fim do ano passado, o Brasil já tinha batido um recorde bastante triste. 13,5 milhões de pessoas foram contabilizadas pelo IBGE como vivendo na extrema pobreza. Isso é um recorde desde o início dessa série histórica do IBGE, que começou em 2012. E no segundo semestre desse ano, agora que a gente já está passando talvez pelo 4º mês da pandemia, o IBGE notou um outro recorde em relação ao emprego. Mais da metade dos brasileiros que pode trabalhar, na verdade, está parado. É a primeira vez que o número de trabalhadores parados supera os 50% também desde 2012, quando essa pesquisa se iniciou. E os mais atingidos por essa crise são justamente os trabalhadores informais e os trabalhadores de menor qualificação, que recebem menores salários. Quando a gente fala dos trabalhadores informais que recebem um salário mínimo ou menos, para muitas dessas pessoas, não poder contar com esse dinheiro mês a mês faz com que elas já não possam automaticamente pagar o aluguel. E se essas pessoas moram nos grandes centros urbanos, como é o caso de São Paulo, uma das alternativas possíveis é viver na rua. Então esse problema, essa questão dos moradores de rua, que já era uma questão de difícil solução, que as cidades lidam há muito tempo, tende, com o agravamento dessa crise do coronavírus, se tornar um problema ainda mais dramático. E certamente o Brasil precisa resolver isso com a ajuda do poder público, não vai ser deixando de distribuir comida e roupa. É isso que eu tinha para dizer. Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe. E espero vocês na semana que vem para mais uma edição do Câmera na Mão. Tchau, tchau e muito obrigada!